A vivência grega da filosofia. A excelência de ser em a arte de viver. Ética, felicidade, teleologia. Já fizemos o primeiro capítulo. Agora eu vou entrar com um curso de ética às terças-feiras. Mas antes disso, eu gostaria de anunciar minha casa de oração, que por enquanto está na minha casa mesmo. Anotem aí, tirem cópia, batam foto no WhatsApp. Divulguem, por favor. Centro Petrópolis, 174, 54 Fundos, Rua Paulo Barbosa. Segunda-feira, temos certamente a meditação e o Terço das Almas. Na terça-feira, hoje, Ser em Ética, Ética em Ser. Provavelmente depois, Metafísica da Consciência Ontológica. A visão de Deus no Religare pela filosofia, pelo Logos. Quarta-feira, Rosário, São Gabriel, São Miguel, Deus. Quinta-feira, Rosários, São Rafael, Espírito Santo. Vamos fazer uma corrente aí de Santo Expedito, talvez. Estamos com o de São Judas Tadeu. Na segunda e na quarta semana eu estou atendendo em casa. Eu sou bacharel em antropologia de religiões. Eu tenho trabalho com pedras documentado no YouTube, cores. E eu estou atendendo pessoas que queiram tirar dúvidas, pessoas que queiram ser atendidas e até patacas, páginas. Então, as pessoas me questionaram muito que eu estava incomunicável. Agora, eu estou atendendo na minha casa. Então, quem quiser vir aqui no horário de 4 às 8, eu estou disponível. Mas de 6 às 8, a gente tem um esquema aí que encerra. Sábado é o estudo do Antigo Testamento profético, o culto Sabá Shalom. E domingo, o labor meditação Shinsokan e cânticos. E são na maraca, mais para gravação, assim. Mas temos a viola, que já me apresentei, o piano, o violino, pretendo fazer festas. Por enquanto, eu estou nesse espaço, pretendo continuar aqui é minha casa. Para você que me assiste, é uma congregação do Religare. Porque as pessoas estão me questionando muito que eu vivo num castelo de ilusão. Desde Fabrícia Vilhena, assim. Aí e agora? Tentei batalhar outro espaço com meu pai, entendeu? Que eu ainda sou meio independente, assim. Eu fiz um trabalho para eles, tal, não sei o que, eles pagam meu aluguel e meu condomínio. Mas isso é uma certa dependência. Aí, eu não consegui o outro espaço com meu pai. Não consegui. O outro espaço. Aí, eu estou atendendo na minha casa. As pessoas que me admiram aqui do Facebook Fabrícia Vilhena, F Barbosa, Fabrícia Vilhena Barbosa.
no Hello, podem vir aqui e ter um atendimento. Podemos conversar sobre as dúvidas, podemos meditar junto a partir das 6 horas da tarde. Eu acendo a meditação, a vela da meditação, 6 horas da tarde. Que fica aqui no centro da mesa. Então, está aberto o Religare. Você quer um Religare? Eu tenho que imprimir, não sei como chegar até vocês, sem editora, impresso. Vamos tentar escutar e digitar os rosários. Faça na sua casa com amigos. Santifique. Toma assim um vinho suave para preparar o coração para a meditação. Antes da meditação é necessário. Vamos fazer uma corrente de oração. Faça com os amigos. Escolham alguém que puxa, alguém que comanda, alguém mais antigo. Vamos fazer uma corrente de oração também. Não sou só eu que tenho, as pessoas vão questionar. Ah, mas só ela tem. Não. É pegar o rosário, escolher, rezar com a família. Aqui é um centro ayahuasqueiro. Quem quiser tem que ter. Eu tenho a água ayahuasca, que é a água, vejam, água que eu tenho do astral, assim, pelo um anjo guardião, uma essência de ayahuasca. E que aqui eu dou a todos. Água do rio do paraíso, entendeu? Darei de graça, Apocalipse 22, a água do rio do paraíso, a água de beber, a água da vida. Capítulo 1. Ser em ética, ética em si. Prefiro o termo ser em ética, serem, para o meu trabalho sobre ética, porque tudo se dá, tudo acontece num movimento inerente à vida. A vida se dá em acontecimentos, e a cada novo desafio, uma nova atitude se faz acontecer, o que se concretiza após a atitude que faz acontecer, o que se realiza. Olha só, é assim, a cada momento de nossa vida, passar para a linguagem assim falada. Essa é a linguagem escrita de uma tese de pós-doutorado de filosofia. A cada momento da nossa vida, a gente tem um encontro ético que gera um acontecimento. Que acontecimento é esse? Uma mensagem e uma reação. Uma reação e uma mensagem. Uma mensagem e uma reação. Um encontro ético. Que pode se tornar conflituoso ou que pode se tornar amoroso. E que pode se tornar vários âmbitos do conflito e vários âmbitos do bem. Então, nesse sentido, não é só amoroso, afetivo, assim, é do bem, assim, entendeu? Uma benesse, assim. É uma caridade, uma piedade, uma misericórdia. Temos que escolher o lado que estamos, nos firmar, porque a cada encontro de pessoas há um acontecimento e uma decisão ética. Eu vou mentir? Eu vou falar a verdade? Eu vou contar uma história que não existe? Eu vou falar da minha realidade. Atenção, assim. Pessoas contam mitos nas conversas.
Agora, por que não falar dentro do real? Pelo menos na minha filosofia, alé, teletés, aletós. A, lé, teia, a, lê, tés, a, lê, tós, aletós. Verdade, em verdade, verdadeiramente. É difícil demonstrar fraqueza. É difícil demonstrar o mal. O mal nunca vai se transformar assim em demonstração do mal. O mal não existe assim em demonstração. Ele existe escondidinho. Quando ele se manifesta na demonstração, já aparece assim, sai da realidade assim, de gritos, dores, bater, é um mal assim, bater, fazer uma morte, um homicídio, um estupro. Aqui, retornando, temos que ter a nossa decisão. Quanto mais verdadeiros formos, alete, aletés, aletós, verdade em verdades verdadeiramente. Mas você vai estar protegido nas suas relações éticas. Então as pessoas falam, eu não convivo porque eu tenho medo da convivência. Bem, eu convivo um bocado. O medo da convivência pode ser uma coisa natural no ser humano, porque cada um tem sua integridade psicológica. E a partir do momento que convive numa relação ética, você tem que ter reações. O tímido, a tímida, tem muito medo da convivência. E eles não são ruins, eles só são mais recatados. Um recatado. E daí são pessoas mais sensíveis. Pessoas mais sensíveis. Você tem que ter um fino trato, assim. Porque senão perde a convivência. Senão perde a convivência. Porque a pessoa não aceita, ela vive numa leveza. Agora, quando a questão é o acontecimento, você tem um encontro ético. Aconteceu, escolheu bem. Verdade. Alete, aletés, aletós. Você passou na prova. Você fez amizade. Então, por que Fabrícia Vilhena Barbosa? Por que Barbosa? Que a gente tem que lidar sempre com a verdade. Porque quando a gente lida com a verdade é a verdade. Alete, aletés, aletós. Você progride no relacionamento no bem. No bem-estar, bem-gostar, bem-amar, ganhar assim, a pessoa confiança, amor, vitória, companheirismo. Porque a pessoa é verdadeira, entendeu? Então, assim, você sente ali uma confiança, assim, na convivência. Eu quero agradecer aos meus amigos, assim, da Estrela Cigana, estão dando a força, do Oriente, Então, nesses encontros éticos, assim, Italiba, você tem que vencer uma prova. Que prova? Você tem que demonstrar para o outro, num encontro ético, o outro que vai conviver com você, cada acontecimento, que você é bem. E qual a forma de chegar no bem? A verdade. Aí que... E aí?
qual a forma de chegar no bem? A verdade. A verdade. Só que só se concretiza, retornando à frase, ao encontro ético, quando você fala e concretiza a ação. Aquilo está dado. A ética é o estudo do humano enquanto humano, em sua máxima capacidade de ser, na sua excelência própria, que se assemelha ao divino. Então, a questão é, quanto mais nos assemelhamos, na época Aristóteles, a Grécia, assim, o divino seriam as virtudes no bem, que é um curso de ética, no bem. Jesus seria a visão da teleologia bíblica, teofilosofia. E o bem, assim, imperando, assim, na nossa vida, nessa luz, assim, nessa força. Aí, chegar nessa força, assim, você precisa ir vivenciando escolhas no bem. A ética é o estudo do humano enquanto humano, Aristóteles, em sua máxima capacidade de ser, na sua virtude própria, excelência própria, que se assemelha ao divino. Se assemelha ao que é divino. O que é divino? Cosmos, logos, cosmos, physis. Por quê? Porque o logos é a linguagem da verdade, da razão, com sentido orientador, pegando ali na sua mente. Porque o cosmos é o Sol na perfeita órbita, a Lua, movimento constante, um universo habitável, a luz no ambiente, as estrelinhas a piscar, os outros planetas. Esse é o cosmos, assim, razoável. E a física é a natureza, assim, sendo assim, você é natureza. Isso é natureza. O outro é natureza. A árvore, um anjo, é a natureza. Deus é a natureza divina, que a gente estava falando antes. E as árvores, a floresta, o ar que respiramos e essa integração cósmica a essa paz. Seria assim hinduísta ou budista. O samadhi, a presença do bem na ética. Eudaimonia. Em grego arcaico. Eudaimonia, em grego arcaico. A presença do bem, a plenitude, a finalidade da ética em Aristóteles. Coloca que o humano, quando em sua excelência, virtude, no máximo grau, é humano enquanto divino. E Kant diz que os seres éticos são os seres racionais que cumprem a lei moral em sua plenitude, sem interesse.
em boa vontade restrita, que agem conforme o dever, a liberdade de agir conforme a virtude do imperativo categórico e, assim, em liberdade autônoma da moral. Vamos pegar aqui Aristóteles, coloca que o humano, quando em sua excelência, é humano enquanto divino, e Kant diz que os seres éticos fazem um dever, é se colocar como os outros e fazer uma lei que, se eu posso, todos podem, se todos não podem, eu não posso. Se todos não podem, eu não posso. Não pode, não pode, não pode, eu também não posso. E se todos podem, eu também posso. É botar o dever do imperativo categórico, um imperativo que delibera sobre a verdade, uma boa vontade restrita, cumprir a lei moral em plenitude sem interesse, aí você vai chegar na liberdade autônoma da moral. E o que seria essa liberdade autônoma da moral? O que é autonomia? Procure em dicionário. Online, alguma coisa, autonomia, quem fala. Autonomia. Você pode vir aqui, assistir o curso, participar. Autonomia seria a autogestão, autogeração, autocriação, autogeração, autogestão, gerar-se, engendrar-se, criar-se, escolhendo o bem. Isso tudo, dever, imperativo categórico, sem interesse e seres racionais cumprem a lei moral e boa vontade restrita, seria o bem. Isso seria o bem, Kant. E a autonomia seria o exercício do bem. Naquele encontro ético que eu te mostrei anteriormente, pode ter um encontro de bem, que daí as pessoas crescem no bem. E pode ter um encontro conflituoso que as pessoas se aniquilam, assim. Mas pode ter um encontro de bem que gera uma amizade enorme. Mas pode ter um encontro de bem que gera um companheirismo. Mas pode ter um encontro de bem que gera a luz. E daí criar no bem seria autonomia. A autonomia, autogestão, autogeração, autonomia, autônoma, autárquica em Aristóteles, seria você deliberar para o bem, decidir para o bem. Nesse sentido, quando você vive no bem, você decide para o bem. Qual o meu caso? Aleta, aletes, aletos, verdade, verdade, verdadeiramente, no acontecimento ético que vai gerar o bem, a verdade. O caminho de Aristóteles, humano enquanto excelência, humano enquanto divino, racionais. Kant, cumprem a lei moral, dever, imperativo categórico, sem interesses, boa vontade restrita. São conceitos. Eu, nos meus livros, 29, em pós-doutorado na FAPERJ, tive assim meus caminhos de chegar à minha verdade, que perpassa pelo logos da verdade, que se manifesta quando você fala a verdade. Verdade em Deus, não sei. Aí fui fazer filosofia.
verdade em Deus, muito religiosa, tal, não sei o quê. Não faz isso, tá? Mas a verdade em Deus. Aí eu me achei a verdade em Deus no Religare. Isso não me conteve. Fui fazer filosofia, larguei tudo assim, fui fazer filosofia. Aí achei a ética. Aristóteles tem esse caminho que eu me referi anteriormente. Kant tem esse caminho sem interesse estrito. Eu tenho o caminho da verdade, do logos, com o ser cósmico grego, ligado aos acontecimentos cósmicos, ao noite, ao dia. Aí a gente entra com taoísmo, ligado aos eventos da natureza, lá na China, o Tao, o Yin e o Yang. Que daí, encontrando essa relação com a Físis, o ser cósmico grego, Giovanni Reale, você encontra questões da vida. É o ser filósofo. Porque lá na Grécia se falava muito de filosofia, porque as pessoas se ligavam nas questões ético-morais da humanidade. E na metafísica, e nas questões do comportamento, da ética, da moral e outras matemáticas, Pitágoras. Pois todo exemplo tem de ser ajuizado antes segundo princípios da moralidade, para saber se ele também seria digno de servir de exemplo originário. Isto é, de modelo, mas de modo algum pode fornecer como instância suprema o conceito da mesma. Até mesmo o Santo Evangelho tem de ser comparado primeiro com o nosso ideal da perfeição moral, antes de ser conhecido como tal. Também ele diz de si mesmo: ninguém é bom, o protótipo do bem, senão o Deus uno, que não estás vendo. O Evangelho diz isso, Kant está criticando. De onde, porém, temos o conceito de Deus, enquanto o sumo bem? Unicamente da ideia da perfeição moral, que a razão projeta a priori e vincula inseparadamente ao conceito de uma vontade livre. Uma vontade livre. Vontade livre já seria de Nietzsche se apropriou de vontade livre, assim. Kant antes de Nietzsche. É Kant 2009, 169, página 169. Ser é uma questão complexa, porque ninguém é sempre o mesmo. E a mesma coisa sempre, porque a vida se dá em acontecimentos em cada momento. E a cada novo acontecimento, o ser tem de tomar decisões e atitudes novas, novos desafios. Inerentes ao processo de vir a ser devido à própria vida. Isso é uma questão assim, entendeu? A gente está em processo, que diz a psicologia. A gente está em autoconhecimento. A gente pode adoecer. A gente pode ganhar uma herança. A gente pode conseguir um emprego. Então, a gente está em transformação, assim. A gente está em processo de vida, a gente está em autoconhecimento, a gente está em iluminação, por fim. Falando verdadeiramente em iluminação. E daí você tem a crise psicológica, e daí você tem aquele momento mais triste, daí você se recupera, e daí tem outros fatores assim, entendeu? Eu tive pancreatite, assim, tomando uma medicação super forte. Pancreatite, cold blood. Então, você passa por momentos difíceis de saúde, separações, tão triste, entendeu? Assim, vamos ver se a gente não se separa, o nosso amor, assim, amor eterno. Vamos ver se a gente não se separa. Separações.
separações. Vamos retornar, vamos a uma terapia de casal aqui. Vamos entrar com uma terapia de casal. No relacionamento de vocês, chama aí o consorte. No relacionamento de vocês, o que pega assim? Não, eu amo ele, mas... Complete a frase. Não, eu amo ela, mas... Vamos tentar se ajeitar, vamos ser mais verdadeiros, assim. Não tô gostando, fala mesmo. Faz isso por mim, pede mesmo. Os homens e as mulheres. Tô com medo. São coisas que ajudam no relacionamento. A cada nova situação da vida, e as situações acontecem a cada momento, o ser depende de agir para que as situações sejam resolvidas de forma adequada e acertadas. É nesse momento que entra a ética na vida. Então, o que a gente estava falando antes? Tem um fator, assim, da vida trazer transformações e acontecimentos, e quando você não é verdadeiro, vou usar o exemplo de quem não é verdadeiro, quando você não é verdadeiro, você vai entrando assim por mentiras, intrigas, aflições, angústias, agonias, loucura, entendeu? Porque assim você não consegue assim sentir mais o bem. O contrário da ética. Que, vejam, Kant questiona a própria Bíblia, que diz que só Deus é bom, o Evangelho. Primeiro pauta por um princípio. Esse princípio, esse arquétipo, ele vai nortear a sua vida. Isso vem de quem? Sócrates. Sócrates baseou a filosofia nos arquétipos. No Eidos, na ideia, no Eidos, estão os arquétipos da verdade. Quais são os arquétipos? Bem, luz. Cada um tem seus arquétipos. O budista vai ter alguns mais fortes. Eu, por exemplo, pratico muita meditação. Você pode vir aqui praticar meditação comigo. Minha casa está aberta, isso. Já que eu não sei, dá uma contribuição no funcionamento, tá bom? 15, 20 reais assim. Paga uma mensalidade, vem aqui trabalhar comigo. Aí, nesse momento, você veja que os arquétipos de Sol, em Platão, em Sócrates, o mito da caverna, grego. O Sol é grego. O Sol, você vai desacorrentar umas correntes densas e você vai chegar à luz do Sol. Que o mito da caverna, onde não vai mais ter sombra. A gente entra com Jung, você vai conhecer seu lado ânima, seu lado ânimos, sua sombra vai integrar através da Kundalini no seu self e você vai ser um ser autônomo, porque você vai dirigir seu pensamento com o bem, no bem. Nesse sentido, você é um ser ético, porque você constrói sua mente, seu pensamento é mais que a mente, pensamento é com sentimento, o bem. Você constrói seu pensamento no bem, tá? Então, gente, vamos parando por aqui. A questão do devir é que, além dos fatores psicológicos, tem os fatores da vida. E que quando você age, pode vir, congregação fluente, luz,
fluente, eclética, luz cósmica. Religare. Terça, Antigo Testamento. Terça, Antigo Testamento. Terça, Serem Ética e Ética em Ser. Vem aqui compartilhar comigo. Vocês aqui do centro de Petrópolis. Eu estou estudando Umbanda, que fala bastante dos arquétipos. Então, na verdade, esses arquétipos, eles são, assim, o que regem a nossa vida. E existem os arquétipos da religião da Umbanda. Existe o arquétipo do sol, existe o arquétipo... deixa eu tentar mostrar minha tatuagem. Existe o arquétipo... Não dá pra ver. Do sol e da lua. Numa só irradiação, que é o arquétipo do amor. Que é o arquétipo do amor. E, nesse momento, sabemos que a noite e dia não estão em guerra, como diz Heráclito e alguns autores taoístas. Eles não estão em guerra pelo domínio. Eles convivem harmonicamente 12 horas cada um. Tem que ter o momento do descanso e do movimento. Aí a gente entra com São Judas Tadeu. O movimento, a perfeição é o movimento e o repouso. Então, tudo está em perfeição no cosmos. E o devir seria nosso objetivo. Quando mentimos muito, entramos assim numa loucura no pensamento muito acelerado. Quanto mais você para assim e medita em Deus, na luz, na paz, na verdade, mais você tem a revelação divina. E aqui eu canto, pode ser com cânticos, domingo à noite, também faça na sua casa. Boa noite, gente. Está excedendo o tempo.